Fuck My Brain. Antes de começar o programa, veja só o que aconteceu nessa conversa. É hora de dar um boom na sua mente. Está começando a 4ª temporada da F My Brain. Muita gente me pergunta, Dani, como é que faz para estudar futurismo, né? A ficção científica é uma das metodologias usadas para prever cenários futuros. Então, existe uma metodologia que só se baseia em ficção científica. Mas a gente vai estar todo mundo nesse mundo que não separa mais o virtual do real. Não é, obviamente, o futuro não existe ainda, a gente está construindo ele, tem um bilhão de variáveis, mas o que a gente faz é tentar imaginar essas variáveis. O futuro nada mais é do que lógicas que vão mudando de shape, vão mudando de forma, né? Até 2030 e pouco, a gente já vai ter uma união do cérebro humano com a nuvem. Sua casa, quem vai fazer a compra do supermercado é a geladeira. Quem vai fazer a compra é a assistente virtual. E a velocidade das mudanças está imensa, mas as marcas não estão acompanhando isso. A hora de como vão ser, como as pessoas vão estar, enfim, consumindo bebidas, se elas ainda vão ser bebíveis ou não, qual o formato que vai ser, quando a gente for uma colônia na Lua ou em Marte, enfim. Para dizer que... Não. Marina, eu tenho uma última. Todos os livros citados aqui, você encontra não só no descritivo o nome, mas o link que vai direto para a Amazon, que você pode comprar direto aqui pela indicação da F My Brain. Fuck My Brain. Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Está começando a 4ª temporada da F My Brain e hoje temos um episódio espetacular. Por aqui a gente trata de todos aqueles assuntos que bugam a nossa mente, que tiram o nosso sono, que no fim das contas afetam a nossa saúde mental. Aqui na F My Brain a gente faz questão de descomplicar a informação. E o tema de hoje, para dar um start nessa 4ª temporada, gente, atenção! Hackeando o amanhã, o que dizem os futuristas. Fuck My Brain. Para falar desse assunto, a gente trouxe o maior nome, ela pode discordar, mas não importa, porque é o que eu digo, é o que vale, entendeu? O maior nome do futurismo no Brasil. E estamos estreando a 4ª temporada com essa opção maravilhosa de fazer online. Para quem está só ouvindo no Spotify, atenção que o áudio fica um pouquinho diferente do que quando a gente grava aqui no estúdio, mas está maravilhoso. E quem é ela? A nossa futurista, a Daniela Kleiman. Ela é pós-graduada em Cool Hunting pela Universidade de Barcelona e mestre em Tecnologia e Futurismo pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Ela é palestrante, CEO da Future, consultoria especializada em futuro dos negócios e negócios do futuro e membro do Conselho AI da Samsung. Tá certo tudo isso, Dani? Certíssimo, gente. Bom dia, obrigada pelo convite. Estou animadíssima aqui para a gente falar de futuro. Bora falar de futuro, mas antes disso, apresentar Natália Mestre e eu, Marina Machado. Olá a todos, eu de cabelo novo para estrear a nova temporada, sim, sou eu. Ocasionalmente posso estar de óculos também só para causar estranheza em vocês. Gente, é um prazer estar de volta, a 4ª temporada prometendo muitas conversas diferentes, enriquecedoras, uns acréscimos aqui no nosso cenário. Então quem estiver assistindo, o que você está achando de novo? O que você encontrou de novo? Além de cabelo de Marina, Além de cabelo de Marina. Que é a maior novidade dessa temporada. Ela não tá nem se aguentando de tão bonita que eu ia falar, que ela tá. Me suportem, pessoas. E você, Natália Mestre, minha amiga querida, tudo bom? Tudo ótimo. Oi, pra todo mundo que nos ouve, nos assiste. Amiga, que delícia começar mais uma temporada. E Dani, seja mega bem-vinda. Aqui no paralelo que a gente já tava trocando com Dani, eu e Marina já nos candidatamos a trabalhar com Dani, de tão interessante que é o trabalho e a vida dela. E eu tenho certeza que depois desse episódio vai ter uma chuva de gente mandando. Também quero. Então, vamos lá, Dani, vai abrir uma excursão depois disso. A gente vai passando o currículo aqui para os nossos convidados. Antes de começar, de fato, essa conversa sobre futuro, né? Vamos ver para onde a gente vai com essa conversa incrível. Eu vou pedir para que você nos siga, se ainda não fez isso, nas nossas redes. Estamos em várias, estamos em todos os lugares. Estação Espacial Internacional, pega. No Submarino, pega. Tem que só ter internet. Onde? No YouTube, @canal F My Brain, no Spotify, @FMyBrain. E atenção ao nosso Instagram, a
@fmy.brain. A Dani na próxima vai saber que fala assim. Isso é muito legal. Muito bem. Eu depois vou falar de clube de assinatura, porque eu quero começar a 4ª temporada já indo com o pé na porta. Isso aí. Dani, quando a gente fala de futurista, primeiro que tem gente que fala futurologista, que pra mim já é uma coisa que parece astrologista e vira uma outra coisa que não tem nada a ver. E queria saber quantas vezes você ganhou na Mega Sena, só pra começar. Porque se você sabe o futuro, pronto, certeza que você é rica. Legal, gente. Acho que tem muito jeito de falar. Acho que essas coisas de ficar colocando muita regra também. Pensa que nem tem uma literatura tão feita, tão formada sobre isso. Não é um curso que você pode fazer na faculdade. Então, tem grandes regras. Eu sou meio a favor de ser uma coisa mais freestyle, até para. Meu desejo é que todo mundo se sinta um pouco futurista e comece a olhar para frente, comece a olhar para o futuro. Acho que agora a pandemia provou que é importante que todo mundo esteja pelo menos tentando entender um pouquinho do que vem por aí para conseguir navegar não só a vida pessoal, mas obviamente os negócios, a profissão e tudo mais. Mas, infelizmente, eu digo que a única coisa que eu não consigo prometer são os números, né, da Mega Sena, da Sena. Senão, gente, depois da virada, vou ser sincera, obviamente, o meu trabalho não estaria aqui, estaria nas Maldivas, meu bangalôzinho, o pezinho balançando na água, e vambora. Ai, gente, que chato dizer que eu fiquei feliz que Dani não ganhou na Mega Sena. Tá tudo bem. Gente, na verdade, só aí, né? E talvez eu ficasse mais rica dando número para as pessoas do que ganhando nela. Enfim, também tem um negócio, teria um modelo de negócio aí. Mas eu acho que é legal a gente falar, então, não é que é uma adivinhação do futuro, né? É, obviamente, uma combinação de uma infinidade de fatores, literalmente, do passado. O passado é muito importante, né? É interessante a gente olhar para isso, como as coisas foram se formando e tudo mais. Obviamente, questões sociais, questões políticas, questões econômicas e também novas tecnologias e novos comportamentos. Então, a gente olha muito para pessoas e muito para tecnologias que são momentos de futuro diferentes também, né? Um é mais a curto prazo, outro é mais longo prazo. Podemos falar sobre isso. E a gente faz uma mistura dessa análise para a gente tentar trazer o que a gente imagina que são cenários futuros possíveis, né? Então, o que é que pode acontecer daqui para frente? Então, pelo menos a gente imagina todas essas possibilidades e a gente consegue ter um plano A, um plano B, um plano C, um plano D. E aí, como a gente imagina muitas possibilidades, então, é bem possível que a gente vai acertar alguma coisa aí, né? Ou seja, não vai acontecer uma coisa tão inimaginável assim. Então, é mais por aí, obviamente, o futuro não existe ainda, a gente está construindo ele, tem 1 bilhão de variáveis, mas o que a gente faz é tentar imaginar essas variáveis todas e construir as consequências de cada uma desses cenários, né, do que pode acontecer se cada um deles acontecer. Muito então, mais claro. Ai, que maravilhosa. Ô, Dani, queria entender um pouquinho como que é na prática, assim, o trabalho, porque, assim, a gente está falando de um mundo onde a gente está mudando muito rápido, né, Dani? Acho que é uma característica dessas, né, das novas tecnologias, do nosso comportamento. Acho que tudo está muito rápido, está muito volátil. A gente também está vivendo aí uma época de saturação de tudo. Então, como que vocês conseguem traçar essa ideia de pensar numa tendência, pensar em algo que a gente crava, né? Diante de tantas incertezas que é o que a gente está trabalhando. Legal. Eu acho que eu comecei com o futuro próximo, né? Então, eu trabalho com o seu caso há 20 anos, mas o meu começo foi porque a gente vai de futuro próximo, que geralmente as pessoas chamam de tendências, né? E aí a gente fala que é mais ou menos de 0 até 5 anos. E esse futuro próximo é totalmente baseado em comportamento das pessoas. Então, eu literalmente comecei trabalhando com pesquisa de comportamento, né? Então, tinha uma série de metodologias que a gente fazia, qualitativas, perguntando para as pessoas uma série de coisas, em cima de, obviamente, públicos específicos e tudo mais, para a gente tentar entender para onde essas pessoas estavam olhando, como elas vivem, quais são os valores, quais são os novos medos, o que está faltando, quais são os problemas. Esse tipo tem uma série de metodologias para isso, né? Essas metodologias, desse tipo de resultado, eles são muito bons para a gente entender geralmente as inovações mais incrementais, ou seja, criação de novos produtos, criação de novos serviços, mudança no branding da marca, né? A gente olha várias marcas que fizeram alguns posicionamentos agora, até alguns polêmicos, outros não. Eles estão totalmente baseados em comportamentos emergentes, novas gerações, novos comportamentos que estão vindo por aí, para a gente tentar chegar lá e já entregar o que essas pessoas estão pedindo, né? Então, eles ajudam muito para planejamento a curto prazo, planejamento estratégico. Falar com pessoas é muito importante. Existe uma série de metodologias que a gente usa. Obviamente, para cada projeto que a gente faz, a gente tem uma consultoria, né? Então, para cada projeto, a gente escolhe
o conjunto correto de metodologias para poder chegar naquela resposta. Mas existe também o outro tipo, né, esse futuro mais longo, que a gente fala que é mais ou menos aí de 5 a 50 anos, que é totalmente pautado em tecnologias. Então, aí é uma outra série de metodologias que existem, totalmente focadas para a gente estudar. Quais são as tecnologias atuais que existem, como elas devem evoluir, obviamente, quais são as consequências delas, quais são as novas tecnologias que devem surgir, porque as tecnologias têm uma curva muito grande de amadurecimento, né? Quais são essas tecnologias novas que devem surgir, e aí a gente entende o que elas também vão ter de efeito no comportamento das pessoas, obviamente, e em todos os mercados. E eu espero que, eventualmente, no futuro do planeta, né? Porque se a gente for contar com o ser humano para fazer o planeta sobreviver, as nossas chances são pequenas. Mas se a gente for contar com novas tecnologias que não existem ainda, talvez nossas chances fiquem bastante maiores aqui, né? Então, o que a gente faz é combinar metodologias desses dois universos, para a gente sempre ver onde a tecnologia vai influenciar no comportamento das pessoas, o comportamento das pessoas vai fazer surgir novas necessidades tecnológicas, e a partir disso, desse bolo de informação, literalmente, é que a gente consegue ir traçando esses cenários futuros. Então, é um trabalho grande, assim, extenso, mas ele é de observação, isso que é interessante, por isso que eu falo que se a gente conseguir, quem conseguir desenvolver esse feeling, né, de conectar pontos, a gente fala de conectar sinais, a gente tem que ser uma esponjinha, né, eu sou uma esponjinha de captar sinais, né. Então eu estou viajando, estou passeando, mas eu estou num show, eu estou um olho no show ali, mas estou um olho no outro de que celular as pessoas estão usando, o que elas estão fazendo no show, qual a roupa que elas estão usando, elas estão fumando, não estão fumando, elas estão bebendo, não estão bebendo. Esse é um exemplo simples, mas assim, o olho do peixe, outro no gato, né? Eu estou olhando ali uma certa coisa, mas eu estou olhando todo o resto também. Que tecnologias estão sendo empregadas pelo artista, quais são as luzes, como elas estão sendo feitas, qual é o mood das pessoas. Isso é informação. Então, você tem que começar a entender que tudo isso é informação e vai ficar grudado na sua cabeça. E na hora que aparecer uma outra que complementa aqui, você vai ver que elas se colam. E aí vai colar uma outra. E você vai começar a falar, putz, isso mais isso mais isso, será que não é uma tendência X, Y, Z? Então, é assim que a gente acaba trabalhando, né? Ou seja, literalmente sendo uma esponja e fazendo essas conexões que talvez sejam menos óbvias, né? Que a gente, quando está muito no dia a dia, corrido, metas, trabalho, enfim, tudo, né? Família, tudo isso, e vai tentando passar, né? A gente não consegue observar, a gente foi treinado para isso, né? Eu estou fervilhando aqui. Eu estou fervilhando aqui, porque, Dani, a vontade que tem... Primeiro, porque é fantástico ver de que não é sentar e pensar... para onde será que... O que eu gostaria que acontecesse? Hoje o carro está no chão, imagina se a gente tivesse carros voando. Jetsons era uma previsão que hoje já tem... Na época que Jetsons nasce, né? Para quem não assistiu Jetsons, sinto muito, a sua vida não é tão divertida. Você não tinha esteira rolante, né? Você não tinha escada rolante, você não tinha muito menos, mas muito longe, um celular, uma videochamada, né? Que, aliás, depois da pandemia, que ficou um troço absurdamente mais acessível para as pessoas, mas isso é muito, muito recente. Sim. Né? Então, Jetsons era uma previsão incrível, que ainda tem muita coisa acontecendo, mas vamos pensar que a Rose, que era o robô da casa, tá aqui já no Optimus, talvez, e eu prefiro muito mais a Rose, para ser sincera. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, que vai nessa linha do que eu vou trazer agora, porque eu estava fazendo um levantamento, fui lá falar com o ChatGPT. Quais previsões, né, que se concretizaram, né, do passado para cá? Então, são pessoas que também tinham esse olhar para o futuro e já estavam olhando o que podia vir por ali. Então, em 1900, um engenheiro civil americano chamado John Watkins previu que no ano de 2000 as pessoas poderiam ver eventos ao vivo de qualquer parte do mundo através de telas, antecipando a invenção da televisão. Uau! A fotografia digital a cores. Watkins também previu que fotografias seriam telegrafadas de qualquer distância e reproduziriam todas as cores da natureza, antecipando a fotografia digital colorida. Isso foi em 1900. Conexão Wi-Fi. Nikola Tesla, esse nome é mais próximo para as pessoas, no início do século XX, teorizou sobre a possibilidade de conexões sem fio, prevendo o desenvolvimento da tecnologia Wi-Fi. Tesla também previu os smartphones em 1926. Mencionou a tecnologia de bolso, que permitiria transmitir imagens, música e vídeos ao redor do mundo. Drones. O Tesla também demonstrou dispositivos controlados remotamente e acreditava que as máquinas, assim, teriam um papel importante no futuro, prevendo o uso de drones. Aviões de alta velocidade, tudo Tesla, que no caso eu acho que o ChatGPT é fã do Tesla, por alguma razão, botou um monte de coisa do Tesla. Mas, assim, são previsões muito
interessantes que se concretizaram e tantas outras ao longo da história do mundo, né? Dani, e agora eu vou jogar para você. Quando você olha para um futuro mais distante, coisa de mais de 50 anos, sei lá, bota lá para frente. Tem alguma coisa que você visualiza, assim, você fala, que não exista hoje, por exemplo, você fala, eu acho que isso de repente uma hora pode existir? Acho que essa pergunta é excelente. Eu acho que assim, eu vou fazer mais uma resposta meio, talvez, chata, que eu acho que o mais importante de tudo é que a gente consiga criar tecnologias que façam as coisas serem acessíveis e democráticas. Porque o maior perigo que a gente tem é criar novas tecnologias. Então, por exemplo, a gente fala muito sobre longevidade, tecnologias incríveis que vão fazer as pessoas viver mais tempo, né? Ou, enfim, tecnologias que fazem com que a gente talvez a gente vai falar sobre isso, se conectar seres humanos com máquinas. Enfim, tudo isso que a gente traz, né? Transportes muito rápidos, enfim. Só que tudo isso é extremamente caro, né? Extremamente caro. Elas ainda estão em fase de desenvolvimento, mas a gente já sabe que o valor ainda vai ser bastante alto e pouquíssimo acessível. Então, o que eu gostaria de ver daqui a esses 50 anos é que essas tecnologias, dessas maravilhosidades, inovações maravilhosas, elas consigam ser acessíveis, elas consigam ter um preço muito baixo ou que sejam parte dos programas de governo que realmente todas as pessoas tenham acesso. Senão a gente vai criar, talvez, um dos maiores problemas da humanidade, né? Então, isso me preocupa mais até do que o que a gente vai criar, me preocupa mais o acesso comum a todo mundo. Mas eu queria só recuperar uma coisa que você falou lá atrás, né, dessas invenções todas que você trouxe, dessas previsões, talvez, de ficção científica. Acho duas informações interessantes. Ficção científica é uma das metodologias usadas para prever cenários futuros. Então, existe uma metodologia que só se baseia em ficção científica, em desenhos. A gente usa especialistas que são pessoas que criam história de ficção científica para criar cenários futuros para mercados específicos. Então, Jura? Que legal! Mercado de bebidas. Então, a gente chama essas pessoas para criar história de como vão ser, como as pessoas vão estar, enfim, consumindo bebidas, se elas ainda vão ser bebíveis ou não, qual o formato que vai ser, quando a gente for uma colônia na Lua ou em Marte, enfim. Então, eles vão criar essas histórias e, a partir daí, isso nos ajuda a criar novas necessidades, novos nichos para novos produtos, né? E aí a gente vai voltando e consegue criar novos produtos hoje, né? Então, essa já é uma metodologia que a gente usa bastante com grandes corporações e grandes empresas enormes até. E uma outra coisa que me falaram ontem, comentaram num post meu que eu fiz, eu sempre posto tendências no Instagram, né? Alguns videozinhos, alguns vídeos de tendências. Uma delas, que é a última que eu postei, foi Artificial Relationships, que tem a ver com nossos novos relacionamentos com as pessoas para curar a solidão, em busca de relacionamentos com AIs, com máquinas, né? Com avatares, né? Esse mundo todo que está surgindo. E uma pessoa comentou falando assim, o filme Her se passava em 2025. E aí eu caí na boca, assim, porque eu falei, chegou, né? Ou seja, é muito impressionante, ou seja, quando a gente viu ele, parecia uma coisa muito maluca, ele está para este ano de agora, e a gente está com essa tecnologia toda de AI boyfriends, AI girlfriends, enfim, ainda no início, mas que vai se desenvolver muito rapidamente daqui para frente. Então, fiquei um pouco chocada quando ele falou, se passar em 2025, que era futuro, né, gente? Penso que as pessoas olhavam para esse ano de agora como um futurão aí, distante, diferente. Nossa, eu lembro de ter assistido o filme e achado de uma solidão tão grande. E que triste que a gente tá lá, que a gente tá aqui. Né? Talvez a gente não tá se vendo ali. E mas tá fazendo mesmo, tá e a solidão do mesmo jeito. Nossa, com certeza. Quando a gente fez o programa com o André aqui, ele falou que 10% hoje dos relacionamentos humanos são com avatares, com IAs e tudo mais. Não estamos falando com outros humanos, né? E óbvio, nossa, dava pra gente fazer um programa falando só disso, de todas as consequências da falta de conexão homem-homem, né? Mas, Exato. Dani, não posso deixar, assim, de ser uma profissional do branding como eu sou e ter você aqui, né? Gente, a gente que trabalha com branding, que trabalha pensando marcas, você ter a chance de falar com uma profissional como a Dani, né? Que é tudo sobre comportamento de consumo, sobre o que a gente pode fazer, né? Para se conectar cada vez mais lá na frente. Então, queria te ouvir, Dani, assim, o que você acha, né, que para as marcas, né, pensando que a gente também tem uma audiência grande de gente que trabalha dentro de marcas ou que tem os seus negócios, né, que a gente, que as suas previsões, que as tendências trazem, para que a gente pense assim, né, como é que a gente vai conseguir manter essa marca relevante por mais tempo, que é um desafio, conseguindo se conectar com as novas gerações, que é outro desafio, e fazendo essas narrativas atuais, né, Dani? Que eu acho que essa questão das narrativas também são bem desafiadoras hoje.
Legal. Eu acho que isso é muito desafiador, porque agora, realmente, antes uma marca mantinha seu posicionamento, né, sua campanha, literalmente podia manter por uma década, e estava ok, atual, e estava tudo bem, né, mantinha o mesmo slogan, mantinha a assinatura, estava tudo certo. O que eu sinto é que a velocidade das mudanças está imensa, mas as marcas não estão acompanhando isso, ou seja, elas não estão colocando novas metodologias para dentro para que elas possam também se manter atualizadas. Elas perdem o que eu chamo de pulso da rua, né? Elas ficam dentro daquele universo delas e elas ficam sempre, meu target é esse. Putz, gente, talvez seu target hoje seja esse, mas amanhã seja outro completamente diferente, né? Se a gente vê, não sei, enfim, a última marca de carro que fez um rebranding aí gigantesco, foi um choque absoluto, as pessoas ficaram mais chocadas. Gente, ele não está mirando nas pessoas que já não vão mais consumir carro, que já consumiram uma vez na vida, está mirando nas novas gerações, são completamente diferentes do que uma marca foi um dia, e a gente vai ver se isso vai dar certo ou não, ainda precisa ter um consumo do carro, se vai existir ou não, talvez seja esse o problema, e não o problema do rebranding, mas a gente tem uma questão de, eu vou falar com as pessoas no vocabulário delas, vou falar com as novas pessoas do jeito que elas estão querendo falar, eu vou usar as cores que elas querem usar, enfim. Então, parece usado porque é diferente, a gente vê isso acontecer, mas talvez seja o que a gente deveria estar. O que eu sinto que é mais simples de tudo, porque não existe uma resposta universal, a gente precisaria ter contato com esses consumidores, a gente precisa ter contato constante com as pessoas. Então, quando a gente fala de comunidade de marca, etc., eu acho ela muito mais útil, não, do que para criar conteúdo, eu acho muito mais útil para eu pegar a informação e saber o que as pessoas estão fazendo, consumindo, olhando, né? Então, é como se eu tivesse minhas próprias comunidades de marca para me nutrir como marca, como agência, para eu saber o que eles estão olhando, para poder olhar para isso também, e eu também poder construir em cima disso, né? E aí eu acho importante a gente saber uma coisa. Uma coisa que a gente chama de tendência, a gente olha para o TikTok, as redes sociais, todos falam, isso é tendência. Não, isso é rapidamente... Brincadeira do momento. Framezinho, né? Exatamente. E quando uma semana, eu nem deveria me importar com isso. Tendências são mudanças verdadeiras, comportamentais, estruturais, que fazem diferença para as pessoas na vida delas, para a forma de consumo delas e para as marcas, né? Então, é isso que eu tenho que descobrir, é aí que eu tenho que estar focado, né? Ou seja, realmente o que as pessoas, de verdade, essas mudanças vão acontecer, porque aí eu consigo antecipar elas, e aí eu consigo, obviamente, me conectar profundamente com as pessoas e oferecer essas coisas delas. Agora, ficar fazendo a dancinha ou ficar fazendo a cor não é tendência, cor é uma coisa muito rápida, né? Barbie não é tendência, já passou, a gente fica falando sobre essa semana, né? A gente está olhando para a coisa errada. Basicamente, as marcas e as agências olham para a coisa errada, elas querem entrar, vou chamar de onda. Sim. Onda uma semana, gente. Eu nem tenho que criar o conteúdo, já está atrasado. Sim. Né? Então, assim, eu não deveria olhar para essas coisas. Deveria olhar para as coisas muito mais fundamentais, comportamentais, mais a longo prazo, estruturais da sociedade. E aí sim que eu vou conseguir me conectar relevante com as pessoas. Eu vou conseguir oferecer mensagens e eu vou conseguir oferecer até produtos e serviços de uma maneira muito mais relevante, vou conseguir falar uma língua mais relevante, vou conseguir oferecer hoje, talvez, em vez de oferecer meu produto, eu tenho que oferecer companhia, eu tenho que oferecer um canal de ajuda, de apoio, eu tenho que oferecer o que é relevante para as pessoas, e não o que eu acho que elas querem, né? Então, se eu entender as pessoas, entender quais são os principais needs delas de verdade, eu vou conseguir, aí sim, ter uma conexão real e muito mais duradoura com as pessoas. Ai, Nossa, gente, que delicioso. Nota 10. Eu preciso levar a Dani para conversar com todos os meus clientes. Eu vou pegar esse trecho e vou mandar antes das reuniões. Assim, deixa eu te explicar com que pé eu vou chegar. Porque, cara, eu falo exatamente isso. A gente tá olhando errado. A gente tá... Primeiro assim, né? Se tá na internet, já não é mais a previsão. Já tá acontecendo. Então, você já tá atrasado. Né? Já começa dessa ideia. E tem uma coisa também, só para pontuar, Dani, que eu sinto que é muito difícil, principalmente para as lideranças, tomarem essas decisões de fazerem mudanças que custam muito para elas, né? Porque, às vezes, a liderança que está lá tem também uma recusa em dialogar com as novas gerações. Não sei se você sente isso. E essa recusa desse diálogo não te permite a falar essa língua do futuro, né? Não, com certeza. Eu acho que não só novas gerações, mas também com outros públicos, né? Nunca vou esquecer. Uma vez, há muitos anos atrás, eu estava fazendo uma pesquisa para novos produtos na época era TV a cabo, né? E aí era TV a cabo, e aí veio o VP da área e tal, a gente, obviamente, chegou na resposta para ele, lá o finalzinho do report, que era, tá, legal, tá aqui para você o que você tem que fazer na sua televisão a cabo, mas, ó, só para você saber, aqui a gente acha que
TV a cabo já era, realmente agora é a internet, você tem que se enxergar como uma empresa de internet, não como uma empresa de TV a cabo, né? E aí ele falou assim, olha, obrigada, essa não é a minha área, corta esses últimos 10 slides aqui, eu vou entregar o resto, porque eu tenho que entregar a programação de TV a cabo mesmo, vamos embora, né? Nossa. Tava nas metas ali. Mas o mais engraçado foi que a gente foi fazer a pesquisa, a gente foi literalmente, né, foi das comunidades, era realmente classe D e tal, foi super legal, maravilhoso, para tentar entender como era o dia a dia, você entende todos os significados de uma TV a cabo, né, para as pessoas que é a babá, né, que é o cuidador, para que as crianças não ficarem em casa, não fiquem fazendo besteira, enfim, é incrível, né, vocês têm umas respostas maravilhosas, e o cara falou assim, mas eles não querem comprar esse aparelho, por que eles não querem pagar, sei lá, na época, R$300 para esse aparelho, essa antena maravilhosa? Ele falou, vem uma caixa incrível, eles não querem a caixa. Nossa. Tô baixando, né? Eu falei, tá bem, que desculpa, você tem alguma funcionária, alguém que trabalha com você na sua casa? Você perguntou para ela se ela quer uma caixa? Não, eu não falo com ela. Jesus. E a mesma lógica, né? Você tem filhos, mas não pergunta para seus filhos. Você tem uma pessoa que trabalha contigo, do tarde que você quer estudar, mas não pergunta para essa pessoa. Como se fosse... Eles se separam de propósito, sim. Eu acho. Tá? Eu e eles, né? Já é uma coisa errada, né? A parte, seja por idade, seja o que for. Então, é isso mesmo, eu tenho essa sensação também. Olha que louco, gente. Eu comecei a trabalhar com o futuro porque sei lá, provavelmente 20, 25 anos atrás, eu vi um documentário sobre Cool Hunters. 25 anos atrás, ele está começando a TV a cabo, eu vi um documentário sobre Cool Hunters fora do Brasil, empresas gigantescas, que eles tinham seus próprios Cool Hunters trabalhando dentro da empresa. Eu falei, nossa, isso não quero saber da minha vida, você ficar viajando o mundo procurando o que é legal, o que é novo, o que é diferente, pô, isso é minha vida, né? E foi por isso que depois, eu sou publicitária, então depois disso eu migrei para a história de futuro, né, na minha segunda vida, assim, por conta desse documentário. E olha que legal, as empresas tinham mais dessa noção, elas tinham pessoas dentro da empresa que tinham uma missão de não olhar para negócios, mas procurar o que era o próximo, né? O que ia trazer uma inovação, o que as pessoas queriam, conversar com as pessoas, ir na rua, sentir esse pulso da rua, eles tinham isso internamente. Com o passar do tempo, eles foram tirando essa área, foram externalizando, e aí agora eles têm que contratar externos, né? Enfim, Danis da vida. Que bom, né, Dani? E aí... Mas eu acho que tem que voltar, entende? Isso tem que ser o raiz da empresa. Também esse é o core da empresa. Pessoas que estão olhando para isso. Core da marca, core da empresa, pessoas que estão olhando para isso, né? Então a gente já fez isso bem uma vez, deixa passou a fazer mal. Talvez espero que a gente volte a fazer isso direito de novo. Eu quero trazer algumas coisas para a gente discutir agora, mas você falou um ponto super interessante, né, de como o sci-fi, assim, a ficção científica alimenta esse mercado, e aí eu fico pensando na história do ovo e da galinha, né, porque quem vem primeiro? Se é uma necessidade atendida pelo imaginário de quem faz um filme, de quem cria, né, um livro voltado para ficção científica, ou se é o contrário, que a gente se alimenta. Falei, eu vou criar essa coisa porque eu vi no Jetsons. Vou botar o Jetsons de exemplo. Mas isso me lembrou de uma aula que eu tive participando lá da International Space University, e era sobre arte no espaço, arte do espaço, né? E uma das coisas que eu achei fantásticas era isso, que você, para cultivar o interesse das pessoas nessa exploração, você precisa, assim como eu disse, a palavra cultivar. Então, você criando artes, pôsteres, séries, filmes que alimentam esse imaginário, as pessoas, nossa, que demais, é aquela coisa. E aí é muita gente pensando coisas legais, diferentes, o que seria bom aqui, o que seria bom fazer, o que seria muito do futuro. E aí depois, quando foram criar os primeiros foguetes de fato, e eu lembro que isso veio inclusive com uma série de pôsteres da Rússia, que foi muito à frente dos Estados Unidos por muitos anos, o foguete foi criado com base, o formato do foguete foi criado com base nas artes de um artista russo, principalmente. Então não foi assim, só porque a aerodinâmica era isso que a gente queria fazer, mas foi inspirado nisso. Sim. E recentemente o Elon Musk falou isso, que ele baseou a ponta do foguete dele recente, que era para ser baseado... desculpa, eu vou citar e não vou lembrar exatamente de qual lugar que ele tirou, mas também era de uma coisa de ficção científica. Então eu acho isso curioso, né? A gente é alimentado por isso, né? Vamos fazer como fazia o Star Trek, vamos ter aquilo ali, porque a comunicação era assim, e assado, e a porta abria. Imagina, tinha época que a porta não abria automaticamente, pessoas que entram no shopping e acham isso normal, né? Agora, Dani, tem 2 livros que eu trouxe aqui, que são do mesmo autor, que é o Yuval Harari.
E eu amo o Harari. E o Harari também, coraçãozinho? Então vamos dar uma nota 10 para Yuval Harari, tá? Todos os livros citados aqui, você encontra não só no descritivo o nome, mas o link que vai direto para a Amazon, que você pode comprar direto aqui pela indicação da F My Brain. Uma novidade também da nossa nova temporada, pelo amor de Deus. Palmas. E já viva. que vocês nos pedem tantos livros que a gente cita nos episódios, né? Mas já que temos uma leitora maravilhosa aqui, então temos agora as nossas listas. Muito bem. Então, assim, e dos programas anteriores também, tá? Agora, o que eu acho fantástico, e Dani, olha só, eu tenho um ser humano em casa que eu produzi, super legal isso, ele tem 13 anos. E aí, eu encontrei agora, porque o Harari, ele fez o livro Sapiens em quadrinhos. Uhum. E eu botei o meu moleque de 13 anos para ler quadrinhos sobre o Sapiens. Ele tá achando um barato, curiosamente, tá? E não é uma coisa que ele gosta de fazer, mas eu tô achando super legal que ele tá gostando. Mas eu trouxe para vocês o original aqui, Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, de Yuval Noah Harari. Para quem tá só ouvindo, né? Aqui é o livro do Harari. E esse livro aqui, para mim, transformou a minha visão, o meu conhecimento sobre como a gente chegou até aqui. Só que o que é mais curioso é que você vai vendo tudo que está acontecendo no mundo, você fala, nós já fizemos isso tantas vezes. Uhum. E a gente é bastante repetitivo no nosso comportamento. E assim vai, o ser humano não é tão diferente de quando ele deixa de ser caçador-coletor e assim. Então, ler o livro Sapiens é te embasar para de tanto conhecimento para entender os dias de hoje, e aí entendo que aí vou parar de falar já e quero te ouvir, Dani, do futuro, porque se o ser humano se comporta assim desde que ele se constitui... A gente repete, né, padrões. A gente repete esses padrões, são as mesmas coisas que buscamos, respondemos da mesma forma, a gente se acha mega evoluído, em algumas coisas sim, outras nem tanto. Aí depois o Harari tem tantos outros livros depois do Sapiens, e um dos que eu acho muito fortes, né, o Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã, que dá esse olhar da gente se aproximando a uma conexão com a tecnologia e como a inteligência artificial e como a tecnologia vão impactar a nossa vida. Então, aí a gente passa de uma visão e um olhar histórico do passado para um olhar futurístico. Uhum. Dito isso, vou à minha terceira indicação, que agora eu fico muito feliz em dizer que tem em português. Para que, quando eu falei da última vez sobre isso, não tinha em português. Então, aqui, o Ray Kurzweil, ele é um best-seller de muitos anos, e ele lançou um livro que é a releitura de um livro mais antigo dele, que é The Singularity is Near. A singularidade está mais próxima, tá? Então, esse livro existe em português. Vou colocar o link no descritivo em português, tá, gente? Mas por que o Ray Kurzweil é incrível? Porque ele é um dos caras mais renomados do mundo nessa área de futurismo. Dani, ele ganha coraçãozinho? Ganha coraçãozinho, vai. Ganha coraçãozinho. Ih, rapaz, vamos. Vamos. Mas ele tem que ganhar, né? Ele é o Papa aí, vai, vamos, não tem como não dar o coraçãozinho pra ele. Adoro esses momentos. E o Ray Kurzweil, eu já falei num outro programa, mas você que está vendo agora, ele traz uma visão, inclusive, datando que agora, até 2030 e pouco, a gente já vai ter uma união do cérebro humano com a nuvem. E é uma história tão assustadora num nível, mas muito interessante em pensar as possibilidades, porque se o meu cérebro, e isso no olhar dele, se o meu cérebro ele é limitado pela massa e pela quantidade de neurônios, ele é uma coisa biológica limitada. Sim, existe um espaço. Né? Tem uma quantidade que eu posso usar ali. Uma vez que eu coloco isso conectado ao computador, e pensa o computador sendo todo o acesso mundial de rede e tudo mais, como que eu vou poder, o quanto que eu vou conseguir expandir de conhecimento? É muito uma ideia do Matrix, na verdade, de eu preciso aprender a pilotar um helicóptero XHP4, eu plugo e vai. Não está longe dessa ideia. E ele coloca aqui estudos mundiais que dão conta, que já estão sendo feitos, que já estão acontecendo. Aí você vê o Neuralink acontecendo com Elon Musk, segunda pessoa já com Neuralink e funcionando, segundo ele. Então, assim, essa conexão homem-máquina parece estar muito mais perto do que a gente imagina, né? E aí, Dani, jogo para você, com todas essas histórias aqui, a importância do olhar para o passado, o nós virando máquina daqui a pouco, e isso é ruim, quer dizer, ruim, isso é uma análise que aí não sei nem se cabe, mas estamos perto, qual é o seu olhar de tudo isso? Medo. Legal. Eu gostei que você trouxe o Sapiens, o horário,
Eles são dos meus professores da Universidade de Ah, não. Jerusalém. Ah, não, jura? Por isso que eu gosto muito. Foi na época que ele lançou o Sapiens que eu fui fazer o curso lá, né? Então foi legal. Ai, morri. Viu? Você já tá a um passo dele, Eu tô Marina. um passo do caralho. Ai, que emoção. O que eu acho legal muita gente me pergunta, Dani, como é que faz para estudar futurismo, né? Tipo, não tem tantos cursos, não tem tantas opções, né? Eu tenho um curso online, enfim, mas enfim, não é uma faculdade, etc. E eu digo que tem uma coisa muito autodidata, e para mim sempre me perguntam como começar, e para mim sempre o primeiro passo é lendo o Sapiens. Jura? Né? Depois passando justamente para o parabéns para o Homo Deus, porque eu realmente acho que é impossível a gente entender e ler o futuro sem a gente saber por que a gente está aqui, como as coisas chegaram até aqui, né? A gente analisar na sociedade hoje de capitalismo, sem entender que um dia alguém olhou um pedacinho de papel e falou, isso aqui vai valer alguma coisa para não carregar mais 47 galinhas e 87 bodes para cá na feirinha. Isso vale, tá? 47 galinhas e esse aqui vale 87 bodes. Gente, a gente precisa entender isso, porque a lógica, o futuro nada mais é do que lógicas que vão mudando de shape, vão mudando de forma, né? Então a gente precisa entender a lógica das coisas. Então, para mim, a melhor forma, por isso que eu até falei que o futuro tem que estudar muito o passado, realmente começar olhando, começando pelos Sapiens. E eu passaria, assim, para o Homo Deus, porque eu acho que é a continuidade, a continuação, então ajuda a tangibilizar o passado no futuro, né? Ou seja, e aí? Tudo isso que aconteceu pode se transformar nessa outra coisa aqui. Quando a gente fala, né, realmente agora de singularidade, de conexão homem-máquina, eu acho que a gente tem que olhar para as coisas que podem ser bem positivas, né? Você estava dando um exemplo como o sci-fi imagina as coisas, e como a gente acabou criando coisas hoje muito similares com o que já foi imaginado no passado. Então, isso mostra que realmente o ser humano ele tem uma certa limitação também, né? A gente não é ilimitado, natural, da nossa natureza, tá tudo bem. E é legal quando a gente vê que essas novas tecnologias, provavelmente a AI, ela consegue, por exemplo, criar soluções novas para problemas antigos, né? Então, quando a gente vê aqui um documentário muito legal para assistir, quem tiver interesse, é o AlphaGo, no Netflix mesmo, ele mostra, como começou o set de AI. AlphaGo chama. Tá. AlphaGo é um jogo, né, como se fosse um jogo, um xadrez chinês, infinitamente mais complexo, é o jogo mais complexo que a humanidade já criou. E aí, obviamente, tem os grandes campeões desse jogo. Para treinar a inteligência artificial, nos primórdios ali do Google, eles começavam a usar o AlphaGo para treinar a AI. O interessante desse documentário é que ele chega no momento onde ele diz: o legal é que o AlphaGo no começo aprendeu todas as jogadas do ser humano, empatava com o ser humano, e a partir do momento que ele começou a criar novas formas de jogar, novas jogadas que os maiores campeões do mundo nunca tinham pensado e feito, ou seja, ela criou coisas novas soluções para velhos problemas, foi aí que ela começou a superar o ser humano. Então, é interessante isso, né? Se a gente talvez botasse hoje uma AI para pensar, me ajuda a acabar com o problema de aquecimento global, provavelmente ela ia conseguir, né? Talvez ela não esteja tão desenvolvida ainda, mas se a gente fazendo assim desenvolver um pouco mais, ela vai pensar em soluções que a gente nunca pensou, e aí sim, talvez a gente consiga encontrar soluções para vários problemas da humanidade, né? Então, essa união, e agora você imagina isso externo, né, você falando ali externamente com o ChatGPT, porque a gente começa a falar de uma singularidade é quando você está falando, esse negócio está conectado na sua própria cabeça, né, então você faz a pergunta, você já tem a resposta, enfim, é uma velocidade muito grande, muito alta, o que a gente precisa ver é se a gente tem cognição suficiente para sobreviver a isso, né, a essa rapidez, essa simbiose, né, que vai acontecer. Vai precisar de bastante teste para isso ainda. Mas é como se a gente tivesse embutido dentro da gente realmente um ChatGPT que tudo sabe. E aí vocês imaginam as consequências. Eu gosto de imaginar consequências, né? Futuro da educação. Não sei, gente. Vai realmente precisar de escola? Vai precisar de universidade? Pensa que todo mundo é quase que no minuto que eu preciso acessar aquela informação tem. Eu não sou parteira, mas está acontecendo, uma pessoa está tendo luz na minha frente. Imediatamente eu consigo realizar o parto, né? Nossa. Porque eu vou acessar todas as informações. Então, isso realmente seria um novo tipo de ser humano, né? Uma nova raça. A gente começa a falar muito sobre ciborgues, né? E sobre todo esse universo que a gente vai precisar chamar de um novo tipo, né? Um novo kind. Não é humankind, não é raça humana, é outra raça realmente que vai surgir a partir daí, né? Então, assim, eu acho que tem diversas coisas positivas que podem acontecer, mas também, obviamente, diversas coisas negativas que a gente precisa considerar, né? Antes de pular
desesperadamente para esse lugar também. Não é fascinante pensar que a gente está no momento da humanidade? Porque as pessoas têm muito medo, e eu tenho os meus, sem dúvida, mas eu também tenho um fascínio de ver que a gente pode estar nesse momento onde mudamos a espécie. Isso já acontecia em outras épocas, Sim. né? É uma evolução onde a gente, com certo corpo, onde a gente mecaniza o corpo, a gente já faz isso em tantas coisas, né? Até as próteses Sim. internas que a gente Sim. coloca, as cirurgias que a gente faz, não se fazia antes, então desculpa, você já está sendo... Claro. Né, se transformando numa outra coisa e sobrevivendo a coisas que não sobrevivia antes. Mas essa união com a máquina é aterrorizante. Enfim, a gente nunca consegue voltar atrás com grandes mudanças. Isso veio e vai continuar. E nós vamos sempre, como a Dani falou, a importância de tomar cuidado com o que pode ser de ruim para a humanidade. Né? Tem que pensar o que vai ser bom para a humanidade. Mas de poder ver uma nova raça. Mas olha como a gente está atrasado, né? A gente está falando sobre isso aqui, a gente vai transhumanismo, né? A gente vai transcender o humano, né? O humanismo. Agora, hoje em dia, a gente não consegue simplesmente concordar que tudo bem ser transgênero. É muito Puta, doido. é verdade. Olha só que interessante, a gente está tanto emocionalmente, socialmente, né? A gente tem culturalmente tão pouco preparado. Sim. Para a questão de hoje. Eu estou falando na mesma questão de transgênero. Eu preciso primeiro poder superar a questão de gênero. Imagina para eu poder superar uma questão de transhumanismo, Sim, superar a raça humana, né? Então, olha como é desconexo, né? As possibilidades que a tecnologia traz com a cultura vigente, né? Com o nosso status de hoje vigente, cultura. Muito bem Nossa, posto. isso é muito bem posto. E também existe uma questão de, né, o que será feito com essa quantidade de informações que a gente vai ter acesso, né? Você viu o negócio da Iris? Isso é Que as pessoas pra se estavam pensar. vendendo a Íris por R$300. o Minority Report, não é? Que a gente fazia, né? E o que eles querem fazer com isso? Eu acabei não vi se sabe-se o que eles querem fazer com isso. É assustadora. Algumas coisas realmente... Eu vejo também com olhos super positivos, né? Pra mim, assim, a gente já tá nisso, né? Tipo, ficar falando não é só você ficar vivendo infeliz. A gente já tá. Mas o que vai se fazer com tudo isso, né? Porque sempre a humanidade ela é a prova viva de que a gente usa para o bem e usa para o mal tudo que a gente tem acesso, né? Então imagina a gente virar um Google ambulante. Você sabe fazer o parto, como a Dani colocou, que é incrível. Por exemplo, imagina você poder salvar uma pessoa que está tendo um infarto do seu lado, não depender de chegar a ambulância. Imagine quanta coisa você vai conseguir evitar. Mas também, do nada, você está fazendo a bomba, né? Então, Exato. sabe? O rato não faz a ratoeira, a gente fez a bomba atômica. Exatamente, né? É isso, nenhum outro ser vivo faz algo para acabar com a sua própria espécie e a gente faz, né? Dani, quer complementar alguma coisa sobre isso antes de eu mudar? Não, eu acho que é perfeito isso. É exatamente esse. A gente diz que a tecnologia não é boa nem ruim. A forma como a gente vai usar ela que é boa pro bem ou pro mal, né? E o grande problema que a gente tem hoje é que você fala até como a gente vai usar a informação, a gente não vai, né? O problema é que ela está totalmente concentrada na mão de, 10 pessoas no mundo. 10 homens, de uma certa mesma idade, do mesmo gênero, de 2 países diferentes, geralmente Estados Unidos e China, cada um usando para o seu próprio propósito, com seus próprios viéses, seus próprios preconceitos, criando essas tecnologias para o seu próprio benefício. Então, eles estão usando tudo isso. Então, da forma como é bom para eles. Então, essa é a grande questão, né? Essa é a nossa... Isso é o que deveria ser legislado, né? Assim, como é que a gente faz esses benefícios chegarem para todos, né? E que todos tenham esse mesmo acesso. Por isso que a gente fala de dados abertos, coisa bem importante também, né? Para a gente poder ter mais transparência de como está sendo usado e para que está sendo usado. E o engraçado é que a gente quer aderir, né? O brasileiro, principalmente, super adere a novas tecnologias, quer participar. Não sei se é uma síndrome de vira-lata, não sei o que é. A gente faz um está fazendo fila, né, para escanear a íris. Então, assim, a gente, sem perceber, colocou todas essas tecnologias na sua vida, né? Smartwatch, são as câmeras ligadas, a nossa TV inteligente, tudo isso a gente quer, porque é um puta benefício legal, gente, é legal, é um benefício bom. Eu tenho agora AI no telefone, né? Então, assim, é um puta benefício legal, traz coisas legais no meu cotidiano, então eu vou deixando isso entrar. Então, essa transferência, essa mutação vai acontecer muito sem a gente perceber.
Quando a gente perceber, a geladeira está fazendo pedido por nós, sem a gente saber, o nosso assistente de voz também está comprando por a gente, está fazendo as decisões, está escolhendo as marcas, está escolhendo os produtos. Então, o que eu falo muito para as marcas é que o nosso consumidor do futuro não é o consumidor mais. São as tecnologias na sua casa. Com Quem vai fazer a compra do supermercado é a geladeira. Quem vai fazer as compras é o assistente virtual. Então, eles que você vai ter que vender para eles. Boa sorte fazendo comercial. Nossa Senhora, para né? Quem não tem emoção. Não é? Né? Então, assim, é isso que é interessante, assim. Então, isso vai muito, assim, tem tantos steps, né, disso, mas essa transição, ela vai ser quase que natural, porque a gente quer receber essas tecnologias novas na nossa vida, porque também nos ajudam bastante, né? Ajuda a prever infarto, ajuda a controlar minha saúde, deixa meu dia a dia infinitamente mais rápido. Elas são excelentes, né? Elas ajudam muito. Então, a gente nem está fazendo uma escolha consciente se eu quero ou não isso, a gente está entrando, né? Ô Dani, não tem escolha. Nas suas falas existe sempre uma preocupação, né, de como a gente vai democratizar as coisas, dar acesso às coisas. Mas eu fico pensando, você é otimista com relação ao futuro? Olha, eu acho que a gente precisa entender que para o futuro ser legal, bacana e mais bem distribuído, mais bem democrático, a gente tem que se envolver. E aí, quando eu falo a gente, agora sim é a gente. Todo mundo precisa se envolver. Se a gente só deixar acontecer, como a gente tem feito, sem pensar e falar, vai dar tudo certo, não vai dar tudo certo. Porque travou. Peraí, eu perdi um segundo da sua fala e é muito importante. Você falou, por que travou? Desculpa. Então, por quê? Porque a gente acha porque realmente a gente precisa se envolver, porque agora tem 10 pessoas que estão literalmente determinando tudo que vai acontecer, né? E agora a gente tem 3 grandes protagonistas no dia de hoje, né, que estão acontecendo essa gravação, a gente está muito forte aqui no nosso triozinho ali, né, Musk, Trump e OpenAI, ali, o Sam, né, a gente está focado nisso, mas tem mais, mas basicamente são 10 grandes pessoas que estão definindo o dono da NVIDIA. Então a gente realmente precisa ter esse um assunto de todo mundo. A gente precisa estar atento, a gente precisa estar olhando e a gente precisa cobrar. A gente realmente precisa cobrar. Não está feliz com alguma coisa? Sai da plataforma. Não está feliz com a forma como está usando a tecnologia? A gente tem que se colocar em relação a isso. Senão depois vai ser tarde demais. Por isso que eu falo que todo mundo tem que ser um pouquinho futurista, né? Todo mundo tem que realmente olhar, pensar nas consequências e se envolver. E essas coisas só vão ser melhoradas se todo mundo se envolver. Posso fazer só um comentário em cima disso? É que a gente falou do sci-fi, né, da ficção científica e da gente às vezes ir atrás daquilo que, muitas vezes, aliás, aquilo que foi feito, né, e vamos criar isso aqui. Mas aí você tem um filme que nem O Jogador Número 1, que o livro é muito melhor do que o filme, mas o filme é legal, dirigido pelo Steven Spielberg, inclusive, para quem não viu, fica a dica. Mas é um mundo onde as pessoas passam boa parte do tempo conectadas com óculos de realidade virtual. E, inclusive, tem roupas onde elas sentem as sensações. E as pessoas estão morando em containers, umas em cima das outras. É uma situação muito triste de sociedade. Aquelas coisas futuristas, e todas as histórias futuristas, a gente tá ferrado, é impressionante. Porque não tem futurismo maravilhoso no cinema fofo, não, ferrou. Ou alienígenas destroem, ou a gente se ferrou e tá morando lá embaixo. Ou acabou todos os recursos naturais. Né? Não tá legal a coisa. Mas assim, no Jogador Número 1, então assim, a situação de vida das pessoas é muito sofrida, muito difícil, e aonde que elas ficam felizes? Na realidade virtual, onde elas têm a vida, o corpo que elas querem, elas têm a casa que elas moram, que foi um pouco do que apareceu com aquele, não era Second Life, como é que era o nome do outro? Ai, gente. O metaverso todo, né? O metaverso, perdão, o metaverso, que não é que emplacou ainda, vamos ver. Mas, você vai vendo, o óculos de realidade virtual tá barateando, as coisas estão mais interessantes. Agora você tem plataformas onde você pode ficar em cima, aí você corre, você se movimenta. Gente, é exatamente o Jogador Número 1. Só que a desgraça no Jogador Número 1 é que você vê no próprio filme que aquilo não é bom. Que aquilo ali tá deixando as pessoas completamente desconexas. E no fim do filme, sinto muito, eu vou dizer o fim do filme, existe o fim do filme, mesmo sem estragar a história, é que quem toma conta, né, dessa tecnologia fala assim, não, 2 dias da semana ela vai ficar fechada para que todo mundo possa viver a vida real. E isso é importante. Então, quando eu olho também isso, eu falo, gente, a gente só tem catástrofe olhando para frente e não está entendendo que entrar nessas coisas tem um custo muito grande, né? E o TikTok, por exemplo, sai dos Estados Unidos. Estamos à beira disso nessa gravação.
E todas as pessoas que dependem do TikTok financeiramente, porque são os negócios, toda a sua rentabilidade está ali. Só que a gente está se deixando também virar isso como profissional, né? E dependendo de uma coisa que não é nossa. Eu não sou dona do meu Instagram. É o que eu falo tenho pros clientes. Se você é dependente do Instagram, desculpa, você não tem uma marca, você tem um perfil no Instagram, né? A marca precisa estar além do seu perfil no Instagram. Mas sim, se hoje o Instagram fechar, nem sei quantos mil negócios brasileiros não existem mais, né? Não tenha dúvida disso. Olha onde... Eu tô aqui assim, eu poderia ficar horas falando de cada um desses A gente também! Porque assim, realmente é muito, assim, vocês passaram por uma infinidade de assuntos muito interessantes, assim, né? Só dessa fala, eu acho que o metaverso, sem dúvida nenhuma, foi o que eu falei lá atrás, né? A gente teve esse boom. Ele foi um boom muito impulsionado pelo Mark, teve que salvar o Facebook, que estava afundando, né? Então ele teve qualquer rebranding, o rebranding naquele momento que ele apostou foi de metaverso. Por isso ele mudou a empresa, o nome inteiro para Meta. Mas não estava na hora, né? Assim, eu inclusive, uma contratou o Facebook falando que fala a verdade, não está na hora, né? Assim, vocês sabem que a tecnologia não existe ainda para isso, para popularizar o metaverso não dá, o óculos é muito caro, ainda está o de jogo, os mundos, né? Não rodam no computador comum, não vai dar certo ainda. Eles insistiram por causa do rebranding. Mas eles, agora a tecnologia, a gente já sabe, né? Quanto mais ela se desenvolve, mais barata ela fica, mais acessível ela fica. Então, assim, eu aposto que daqui a uns 10 anos a gente realmente vai ter um universo onde a gente vai estar 50% do nosso tempo, pelo menos, dentro do metaverso, 50% fora, para curar uma infinidade de questões mesmo. Pode ser grande parte, não precisa ser tão grave quanto o jogador número 1, que eu acho que vai demorar um pouco mais. Mas sim, para a gente curar solidão, para a gente ter relacionamentos, para a gente estar num mundo mais legal do que esse, né? Ou seja, que a gente pode criar, porque é um mundo que eu crio como eu quero, tá legal, né? Sempre vai ser mais legal que a realidade, que não é controlado por mim. Nossa, o que vai ter de Gisele Bündchen de Avatar, né? Sim. Eu acho que vai ter um share of pocket interessante também, onde eu provavelmente vou gastar metade do meu dinheiro no mundo real, metade do meu dinheiro no mundo virtual. Com certeza. Virtuais, né? Você vê isso, Isso é uma coisa que você olha para frente e entende como futuro. Eu gostaria totalmente nesse desenvolvimento aí. Eu acho que as pessoas vão precisar desses refúgios, sabe? E é uma tecnologia que já existe, fácil, é só baratear um pouco mais, desenvolver um pouquinho mais. Daqui a bem pouco tempo ela tá disponível de novo e a gente vai voltar e ver esse boom gigante aí sim do metaverso dando muito certo, né? E aí, por outro lado, obviamente a gente tem as redes sociais, que é interessante, né? Acho que o grande pulo do gato aqui é que a partir de agora as pessoas estão na mídia, né? Então, essa é a grande virada, né? As pessoas são a própria mídia, só que a mídia, ela precisa ainda desse canal, dessa plataforma, né? E é muito dúbio isso. Então, o grande mal que as redes sociais fez, para mim, é o grande vilão das últimas décadas, são as redes sociais, sem dúvida nenhuma, por ter deixado a sociedade polarizada como está. Mas, ao mesmo tempo, a gente criou uma infinidade de novas possibilidades de profissão, de ganhar dinheiro, de se comunicar, de abrir, né? Então, antes eu gritava, meu vizinho escutava, agora eu grito, milhões de pessoas escutam, né? Então, assim, realmente é uma revolução. É o que eu digo, a gente sempre tem que olhar dois lados, o que é positivo, o que é negativo, e entender quais são os impactos disso mais a longo prazo, né? Ai, que lindo. Você fala de muita coisa. Nossa, esse papo a gente podia ficar realmente horas, ele é maravilhoso. Ih, tô olhando o relógio, hein? É que eu ainda tô, assim, enquanto a Dani tava falando, eu tava pensando, né, que talvez pra gente hoje é muito estranho a gente pensar nessa vida virtual, porque a gente tem essa separação, talvez daqui pra frente não seja separado, né? Então, assim, por isso que dói. Então, assim, hoje, quando eu penso, nossa, que triste que a minha vida virtual vai ser melhor que a real, né? Eu acho triste hoje. Sim. Porque existe a separação, mas talvez daqui a um tempo, não sei como a Dani vê, a gente vai estar tão unido que não vai mais estar. É igual a gente fala para a marca hoje. Você não tem mais o estado do offline, o mundo está online. Então, talvez a gente vai estar todo mundo nesse mundo que não separa mais o virtual do real. Talvez seja isso, Dani? Concordo, acho que é difícil para a nossa geração, né? E as anteriores também verem isso como natural, mas acho que para a gente isso vai ser natural, né? Assim, natural. Uma extensão da nossa vida, outros formatos de vida. A endorfina vai ser real. A endorfina daqui, a endorfina de lá vai ser real também, você vai sentir aquilo, né? Então, sim, eu acho que vai cada vez mais. A gente vai, né? Se a geração Z já foi a geração que nasceu nativa digital, ou seja, da internet,
a próxima geração já é a nativa AI, né? Sim. E depois a gente vai ter a nativa novas realidades, né? Olha, a gente está chegando num ponto, eu só queria dizer duas coisas. Uma, que eu espero que a tecnologia permita que os homens sintam a dor de uma cólica. Seria super, super joia. Eu sei que tem umas brincadeiras assim. Um parto, então, seria maravilhoso. Não, Marcelo? Porque a cólica eles podem... Então, eles sabem pela pedra do rim. O parto que não, papinho. amiga. Vai ter cólica todo mês aí que você vai ver como é legal. Eu quero só pontuar algumas possibilidades vistas assim por futuristas, e eu acho muito interessante que quando traz-se a ideia, cadê o Stephen Hawking aqui? Maravilhoso Stephen Hawking. Cadê? O Stephen Hawking previu, falecido já infelizmente, mas que até este ano, 2025, ele errou isso, mas estamos caminhando para isso. A mineração de asteroides se tornaria uma indústria lucrativa, com empresas privadas extraindo metais preciosos do espaço. Há uma previsão de computação quântica, atingindo um ponto importantíssimo e revolucionando áreas como medicina, ciência dos materiais e finanças. O Hawking também falou e sugeriu que até agora, este ano, 2025, os cirurgiões poderiam operar pacientes remotamente, usando hologramas e robôs que replicam seus movimentos com precisão. Sim. A gente já faz isso através da robótica, mas de fato os hologramas também estão começando a participar, é interessante isso. Foi feita uma cirurgia à distância o ano passado, não foi? Alguma coisa assim? Foi. Uso de chips para serviços bancários. Previu-se que até 2025 pessoas teriam chips implantados nos braços para facilitar transações bancárias, tornando pagamentos mais rápidos e seguros. Você usa o seu digital, não é nem uma questão de chip quase, né? As previsões são interessantes, são muito curiosas. Cidades inteligentes sustentáveis e assim vai pela frente. Para dizer que... Não. Marina, eu tenho uma última. Eu deixei longe de você isso aqui. Última. Não posso, a Dani não pode. Não, Marina. Qual é a moral? Eu não estava preparada pra você falar que o programa tá acabando. Não. Ó, uma última, porque a gente não pode ter a Dani aqui. Tá. A gente, falou de todas essas, de tudo que vai acontecer, certo? Vou abraçar o Neil Então, Armstrong. a Dani falou sobre como a gente vai mudar a educação, nós estamos vivendo mais, a gente vai ter todo esse mundo virtual, a tecnologia e tal. Então, Dani, para todo mundo que nos ouve aqui, que sabem que vão ter 1 milhão de profissões, 1 milhão de coisas novas, o que você apontaria como algo de ferramenta ou como alguma característica, algo que a gente precisa desenvolver hoje para que a gente não sofra tanto quando isso chegar? Eu acho que a gente precisa conseguir, e é bem simples, ou seja, eu acho que a gente precisa conseguir ler as notícias, as matérias, os conteúdos, além do que o básico, sabe? Sempre me perguntam, Dani, onde você se informa? Gente, no mesmo lugar que vocês. Lógico, não tenho, essas revistas, essas matérias são só para futuristas. Eu tenho fontes do futuro que falam comigo, é óbvio. Exato. Esse aqui é só para quem tem carteira. Eu acho que não, eu acerto exatamente o mesmo conteúdo que todo mundo. O que eu faço é que eu leio ele de uma maneira, tentar interpretar aquelas coisas, né? Eu tenho que entender as consequências de cada uma dessas coisas, que pode... Olha, se isso acontecer, né? Se o Pix for monitorado. Sim. Simples. As pessoas falam, nossa, vou monitorar meu Pix. Parou aí, vai viver a vida. O que eu faço é pensar em 78 mil consequências disso. O que você pode criar, o que você pode fazer, o que vai nascer daí, o que eu deveria aderir, não deveria aderir. Já começa a pensar, o que isso faz com a minha privacidade, o que isso faz com meus dados, você vai pensar. Então, eu sinto que as pessoas poderiam gastar um pouquinho mais de tempo tentando ser mais críticas e não aceitando tudo que falam para elas. Eu sinto que esse desconstruir o senso crítico é muito importante, principalmente no Brasil. A gente não foi criado, educado para questionar muito, né? A gente foi criado para seguir, para fazer. Tem outras nações que questionam muito mais, né? A gente não, por exemplo. Então, também, eu sinto que a gente precisaria tentar construir esse senso crítico, e esse senso crítico está no nosso dia a dia, está no alcance de todo mundo, né? E eu acho que também tentar construir um pouco aonde eu vou buscar esse conteúdo, né? Então, por exemplo, eu uso as redes sociais, mas eu não sigo pessoas, eu sigo canais, conteúdos, mídias, ou eu sigo pessoas, mas que postam conteúdos que eu acho que vão ser interessantes para captando esses sinais, né? Ou seja, meu feed de informação, por exemplo. Então, eu sinto que se a gente conseguir ir fazendo isso, a gente também vai conseguir ter mais informação. E talvez o mais importante seja eu sempre consumir dos dois lados. Sim. Então, se eu sou uma pessoa, por exemplo, que ama gatos, eu vou gostar de gatos e vou gostar de conteúdos de cachorro, para poder saber dos dois lados. Se eu sou esquerda, também vou consumir conteúdos de direita.
E vice-versa. Se eu sou uma pessoa que gosta de uma certa coisa, também vou construir outra. Se eu sou de uma certa religião, eu vou construir as outras. Por quê? Porque se eu construir só um enviesado, estou fazendo exatamente o que os algoritmos querem que eu faça. Eu fico numa bolha, fico burro, fico totalmente polarizado e não entendo nada da consequência das coisas. A coisa mais importante é eu escutar os dois lados. Sim. Né? Sempre. Os 25 lados, né, Dani? Você tem que ter sem preconceitos. Isso é bem interessante. Você tem que se despir deles também. Eu não vou carregada de tudo que eu acho. Eu vou escutar um lado, vou escutar o outro, vou escutar o terceiro, se tiver o quarto, se tiver... E eu vou fazer a minha ponderação entre isso, né? Não é sobre ter lados. É sobre a gente saber como as pessoas estão pensando e falar, bom, tem gente que pensa assim, tem gente que pensa assim. E aí você também tem empatia para criar esse futuro, né, gente? Também não adianta nada criar coisas que sejam bom para um pedaço da população, mas seja péssimo para outro pedaço da população, né? Então, eu acho que esse é o mais importante. Mas talvez seja mais difícil, né? Nossa senhora, eu tô tentando entender como a gente chega nisso. Né? Porque eu realmente acho que o grosso das pessoas não faz menor ideia de que o conteúdo que elas estão consumindo é um conteúdo enviesado, controlado, que tem 1 milhão de objetivos por trás, sejam financeiros, sejam políticos, enfim. Até quem entende, eu acho que prefere. Porque o grande lance é que pensar dá um trabalho danado. Mas pensar cansa. É uma quantidade de informação, é um processamento analítico, você precisa de conhecimento, você precisa de tempo, você precisa se despir, perdão, de preconceitos, às vezes, preconceito, também, né? E dos seus próprios desejos. Sim. Eu quero que seja assim, e é assim, sempre foi assim, ok, tá. E fora deste mundo interno, como é que funciona? Né? E entender que as outras pessoas têm o mesmo nível de importância que você tem. O que é que faz isso? Então, assim, é quase dando um reboot na sociedade como um todo, no ser humano como um todo. Vamos reprogramar isso no DNA e vamos agora passar a nos importar com as coisas. Porque cada vez menos a gente se importa, né? Sim. Posso dar um 10 para essa fala também, Dani? Faz de conta que você tá levantando 10 assim, ó. Eu vou botar aqui, ó. Olha lá, ela já deu 10 dela. Agora sim, hein? Atenção, eu vou botar aqui pertinho do microfone. Com a maior tristeza do mundo, tá liberada. Atenção. Vocês ouviram? É hora do boom. Eu odeio tanto esse som. Fuck my brain. E na hora do boom, com toda essa zona que a gente criou aqui, vamos lá, a gente vai dar aquela arrematada nessa conversa que, gente, que teve muita profundidade, mas muito olhar lá pra frente, e eu coloco com ela o primeiro boom da 4ª temporada, Natália Mestre. Que difícil. Dani, que difícil. Gente, eu quero ficar bom, além de querer ter um emprego da Dani, né, agora querer me juntar a ela, querer fazer parte disso, eu tô muito feliz com esse papo. A gente podia ficar muito tempo falando, porque de fato, cada caixinha que a gente abriu dava uma discussão aprofundada sobre. Então, primeiro, Dani, muito obrigada, cara. Que aula, que maravilhoso, assim, que delícia. Eu quero crer mesmo que a gente vá para um futuro de progresso, não de obsolência, sabe? Juro que é o meu desejo. Que o futuro a gente use para pensar, né, como a Dani exemplificou, né? Será que, de repente, a inteligência artificial não vai conseguir trazer aí uma ideia para a devastação, para as questões climáticas, né? Enfim, será que a gente vai conseguir trazer o que a gente não está conseguindo? Mas, assim, também em contrapartida o que faremos com tudo isso que a gente vai ter? Quem que vai estar aqui, como a gente vai se informar. Gente, é muita coisa. Então, assim, eu só espero mesmo que todo mundo que está escutando e assistindo esse programa pense que o senso crítico hoje, né, como a Dani colocou, a gente pensar sobre o futuro, né? A gente não só desencadear ações, a gente pensar sobre as nossas ações, a gente pensar sobre onde a gente está se informando, sobre o que a gente está consumindo de todas as formas, é muito determinante para esse futuro e que seja um futuro de progresso, não de obsolência. É só isso. É legal porque eu sou sempre a eterna otimista das coisas, mas eu tenho tanta tranquilidade, assim, olhando para o futuro. O que eu percebo é que a gente, como espécie, não gosta de mudança. Então, quando a gente olha e vê que está indo
indo para um caminho que não tem muita certeza ou é mais desconhecido, a gente começa a ficar temeroso e pessimista. Eu, pelo contrário, e até depois de ler Sapiens, é assim, a gente sempre encontrou caminhos, sempre. E muitas pessoas e espécies padeceram no meio do caminho. Sim. A gente não gosta de ser espécie que padece no meio do caminho. Seleção natural. É seleção natural, mas a coisa vem e depois ela continua. Tem muito mais uma possibilidade da gente desaparecer do universo, porque explodiu uma supernova e aí vai vir e vai acabar com todo mundo, um grande meteoro vir e acabar. E é fato, é possível, gente. A gente só dá sorte. Vai que a de não nova espécie acontecer. sejam estrelas. Ou pó, a nova espécie é pó da gente no universo. Mas o grande lance é que a gente está caminhando e a gente está construindo e nós vamos com tudo que a gente planta, a gente colhe e a gente vai colher. Não está gostando do que vai colher, tem que mudar o que está plantando. isso. Só isso que eu tenho a dizer para vocês, pessoas lindas. Daniela Kleiman, sua maravilhosa. Agora o boom é seu. Gente, eu queria primeiro agradecer, o papo foi ótimo, as perguntas foram muito inteligentes, as referências excelentes, acho os livros excelentes também, as perguntas também. Conseguiram rapidamente fazer um monte de conexão e já ver que o futuro afeta basicamente tudo, né, que a gente olha, não tem como a gente não pensar na consequência de tudo. Mas eu acho que só para, enfim, o recado final é isso, assim, eu realmente gostaria que todo mundo entendesse que futurismo você não precisa ser o super profissional das galáxias, você pode fazer sozinho, você pode ser super autodidata, começando lendo, acho que esses 2 livros já do Harari são excelentes para a gente fazer isso, depois assistindo, tem uma infinidade de séries que já trazem um monte de cenários futuros, eles são material de estudo para mim, eles são reais, elas são importantes, elas trazem mercados diferentes, elas trazem comportamentos diferentes, assistam a série, tem uma infinidade delas também. Então, assim, começar dessa forma já te abre o olho para que você comece a identificar os sinais. Então, meu chamado é, vamos todo mundo começar um pouquinho a pensar em futuro, pensar nas consequências, pensar no que pode acontecer, para que a gente possa desenhar o futuro que não existe ainda, né? Está nas nossas mãos, não largar mão disso e cada vez mais se dedicar ao futuro, né? Talvez seja mais interessante a gente ter causas de futuro do que a gente se apoiar em causas do passado. Ou seja, claro que as do passado vão nos apoiar para a gente falar de futuro, mas é legal a gente pensar em coisas que podem acontecer e a gente está muito embasado para a gente poder defender contra o futuro que a gente quer. Ai, que lindo! Maravilhosa. Você assistiu Ruptura? Assistir Ruptura. Você sabe que vai não voltar, amei, né? Sincera, assim, Não amou? Eu tive um problema com o formato, narrativa. Eu gostei do enredo, mas eu não gostei muito do formato, sabe? Olha, Silo e Ruptura super interessantes para quem trabalha com isso. Vai começar, quando for ao ar esse programa, já vai ter começado a 2ª temporada de Ruptura, mas quando você fala de ver séries para pensar em tendências, né, e o que pode acontecer, a Ruptura tem uma coisa muito interessante, né? Eu recomendo Black Mirror também. Black Eu Mirror. sou muito fã de Black Mirror. E eu amo, o que eu mais gosto é Years and Years, porque já está quase que no passado, é o futuro, mas já literalmente é o maior alerta que tem, eu acho que é Years and Years. Essa série realmente foi muito impactante pra mim. Olha, começando a 4ª temporada com ótimas dicas de livros e de séries. Dani, muito obrigada pela sua presença incrível. Obrigada. Muito obrigada. Foi um start maravilhoso também da gente poder usar essa possibilidade tecnológica, nada Exatamente. mais fantástico. Imagina, há tempos atrás não seria possível esse papo. Agora Tá vendo? temos Dani aqui. Agora não tem desculpa, se ela estiver na Finlândia, se ela estiver com o Harari, pode abrir câmera. Exatamente. Obrigada, Dani. Obrigada a todos que participaram, que ouviram. Gente, esse é um programa que demanda o seu comentário. Por favor, comente. O que você acha, o que você pensa, o que você vê de futuro, o que você achou e assim vai. Muito obrigada a todos que ficaram com a gente até o final. Vamos lembrar as redes, porque se você ainda não, como é que fala? Não clicou aqui para nos seguir. Obrigada, Nath, porque agora deu tilt. Se você não acionou o sininho, tá aqui a hora. Onde? No YouTube, @canal FMyBrain, que é só ouvir Spotify, @FMyBrain. Estamos também no Deezer, Google Podcast, etc. E no nosso Instagram, para conteúdos vários, atenção, @fmy.brain. Nath, querida, um beijo pra você. Um beijo. Paulinho, Marcelo, beijinhos pra você. Um beijo para todos. Dani, um beijo pra você. Um beijo especial pra maravilhosa da Dani. E um beijo a todos vocês, FMyBrainers. Tchau, tchau. Semana que vem a gente tá de volta. Fuck My Brain. Fuck My Brain.